Olá, minha gente, este é mais um momento com a nossa língua portuguesa, tema gênero crônica. A palavra crônica vem do latim crônica, que é derivada do vocábulo grego cronos, que significa tempo. Esse gênero chegou ao Brasil no século XIX, sendo publicado em jornais. Os cronistas buscam emocionar e envolver os leitores, convidando-os a fazer uma reflexão do nosso cotidiano. Características do gênero crônica. Número 1. O autor busca um momento ou algo trivial do dia a dia. Trivial significa comum, corriqueiro. O cronista vai buscar um flagrante para que seja o seu ponto de partida. Por exemplo, em A Última Crônica de Fernando Sabino, o narrador quer escrever o seu último texto, sua última crônica. Ele sai às ruas tentando encontrar um flagrante para poder iniciar, e ele vai achar esse ponto de partida exatamente em um botequim. Ele acha trivial para poder dar início à sua última crônica. 2. O autor pega o simples ou miúdo e mostra nisso a grandeza ou beleza. A partir daquela situação ou algo trivial, ele vai transformar ou mostrar que há algo importante, grandioso. 3. O autor escreve nas tipologias narrativa, descritiva, dissertativa. Vamos lembrar que a crônica narrativa é muito apreciada pelos leitores. 4. O autor escreve em tons lírico, irônico, humorístico ou reflexivo. Característica número 5. Se for narrativa, o autor pode simplesmente não seguir aquela ideia de começo, meio e fim e somente retratar aquele momento, aquele flagrante escolhido. 6. Se for narrativa, o autor escreve em primeira ou terceira pessoa e seus personagens são reais ou não. 7. Existe uma intimidade entre autor e os leitores. Exemplo 1. Nós vimos isto, não é, leitor? Exemplo 2. Vimos isto, não é? São exemplos para mostrar que os cronistas têm essa característica de aproximação, de cumplicidade com seus leitores. Número 8. A linguagem da crônica geralmente é coloquial. Geralmente, porque existem algumas crônicas em que os seus escritores apresentam uma linguagem muito rica, muito culta. Para o cronista, qualquer coisa e qualquer situação são motivos para escrever uma crônica. O gênero permite de tudo, desde que tenham em mente que o cotidiano é o principal mote, é o ponto de partida para a sua produção. Vamos deixar uma ótima indicação de leitura do gênero crônica. Leiam a crônica De Quem São os Meninos de Rua, da escritora Marina Colasanti. E para encerrarmos, vamos apresentar Gracimara, que hoje é advogada e que em 2010, quando aluna do 9º ano da escola Padre João Antônio, foi semifinalista brasileira da Olimpíada de Língua Portuguesa. Olá, meu nome é Gracimara Pinheiro. No ano de 2010 eu disputei a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa na modalidade crônica. Eu estava no 9º ano do ensino fundamental. Passei pelo ensino médio, consegui entrar na faculdade de Direito e hoje eu exerço a minha profissão de advogada. E eu vou ler para vocês essa crônica que eu escrevi em 2010 para participar da Olimpíada, certo? Ela se chama A Procura da Esperança. A Procura da Esperança. Dia cheio e cansativo. Saí da escola, atravessei a Avenida Paulino Félix e fui até a padaria do Bido para tomar um suco e esquecer uma redação proposta, cujo gênero seria uma crônica. Chegando na porta do recinto, fui abordada por um garotinho magro e aparentemente esperto. Ele me pediu alguma coisa num balbucio e eu não entendi direito.
Imaginei logo que estivesse me pedindo dinheiro e só assim voltei a pensar na redação. Procurei escrever sobre fatos históricos Jacopiara, mas infelizmente as ideias pareciam fugir. Enquanto eu bebi o meu suco geladinho, acompanhado de algumas torradas e sem nenhuma ideia, percebi a presença do mesmo garotinho que me abordou agora há pouco para me pedir uns trocados. Lembram? Ele caminhou em passos tímidos até o balcão e chamou o padeiro, que quase não notou por conta de seu pequenino tamanho. A criaturinha arregalou seus olhos negros e falou ao atendente, que eu ouvia sem dar muita atenção, e colocando em uma sacolinha 4 pães. Passou suas moedas ao vendedor e saiu correndo apressadamente, como se o padeiro fosse contar os trocados e, talvez, percebesse a falta de algum tostão. Paguei a conta e fui andando vagarosamente, ainda com os pensamentos no garoto. Como seria a vida daquela criança, excluída e abandonada pela sociedade? Sem nada para fazer, subi a rua e fui até a Praça da Matriz, no centro da cidade. De repente, avistei aquele que estava a martelar meus pensamentos, embaixo de uma árvore ao lado da igreja, dividindo os pães com uma senhora maltrapilha e de olhar triste e cansado. Depois disso, os dois se foram, talvez para casa. Carregavam sacolas. Possivelmente, era mais um dia de sobrevivência, e nos seus rostos já havia sorrisos esperançosos, pois, como dizem o ditado, a esperança é a última que morre, para aqueles que acreditam em um amanhã melhor. Amigo leitor, muitas vezes esquecemos-nos de que a esperança pode ser o sentimento mais nobre que existe. Podemos encontrá-la em qualquer lugar, até mesmo embaixo de uma árvore, num banco em frente à igreja, numa cidade tão pequena como esta, no lugar onde eu vivo. Muito obrigado, até o próximo momento e fiquem com Deus.